Olá, turma. Professor Marcos. Vamos fazer o conteúdo aí, o roteiro 6, a explicação, tá bom? Eu vou seguir desse formato aqui, tá? Então, vocês receberam aí o roteiro 6, gente, tá lá, roteiro 6, atividades, então começa com frações, né? Então, o que que é uma fração? Fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais, certo? Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então aqui, gente, vamos direto ao ponto, né? Olha só, se você tem aqui uma figura que foi dividida em quatro partes, certo? Essa figura, essa quantidade que foi dividida, ela vai ser representada embaixo, no número embaixo aqui, ó, no denominador. Foi dividida em quatro partes, tá bom? Nesse caso aqui, o que que é? Foi dividido em quatro partes, ó, uma, duas, três, quatro. E está representando o quê? Está representando as quatro partes, então é a pizza inteira. Então, tem aqui, gente, ó, pegou as quatro partes, tá bom, gente? Então, ou seja, gente, 4 dividido por 4 é quanto? É 1. Quer dizer o quê? É a pizza inteira. Esse 1 quer dizer que é a pizza inteira. Então, 4 quartos, 4 dividido por 4 é 1, tá? Poderia ser 8 oitavos, 5 quintos. O importante é você saber que numa fração, quando o numerador é igual ao denominador, isso aqui seria um inteiro, certo? Vamos continuar aqui, mais para baixo. Olha lá, aqui, gente, aqui eu já tenho uma fração que representa uma dessas partes, né? Uma dessas quatro partes é a seguinte. Então, de novo, eu tenho aqui, gente, ó, a pizza foi dividida em quatro partes, certo? Então, o denominador aqui é 4. Ó, se for representar aqui, o denominador dessa pizza é 4. Vou colocar desse jeito aqui, ó, o denominador é 4. E o numerador dessa vez é 1, certo? Então, eu peguei uma parte das quatro partes. Entendeu? Então, cada uma dessa aqui, gente, ó, se for representar, cada uma parte dessa aqui da pizza é um quarto. Então, um quarto, olha lá, certo? Então, cada parte dessa aqui é um quarto. Se ela fosse dividida em 8 partes, seria um oitavo cada uma. Olha lá, um quarto também. Beleza, gente? Então, eu tenho aqui um quarto da pizza. Olha lá, as frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica e até o denominador 10. Ou seja, gente, eu leio um quarto, um quinto, um sexto, dois sétimos. Quando eu chegar no denominador 11, por exemplo, aqui eu vou pegar uma fração, né? Igual tá aqui, ó. Essa fração é 1 dozeavos. Eu cheguei no 11, gente, por exemplo, aqui, ó, 3, ó, 3, 11, 11 o quê? 11 avos. Então, a partir do 11 já falo avos. Por exemplo, aqui, ó, 9, ó, 9, 12 o quê? 12 avos. Beleza? Então é isso, gente. Isso aí é uma leitura de uma fração, tá bom? É bem tranquilo, gente, só que vocês têm que dar uma estudada, tá? Porque essas coisas esquece. Então a parte de cima da fração é o numerador, a parte de baixo é o denominador, beleza? Vamos continuar. Por enquanto, tranquilo. Olha lá. Certo? Aqui, ó. 1 dozeavos. Olha lá, importante. Zero dividido por qualquer número é zero, gente. Né? Olha aqui então. Então eu tenho o exemplo 1, ó, 0 dividido por 3 existe. Aqui em cima no numerador pode ter 0, gente. Tá bom? Então a mesma coisa que ó, 0. Você vai dividir 0 por 3, ó. Vou fazer um exemplo aqui, ó. 0 dividido por 3 dá para fazer? Dá. Lá, põe vezes aqui, multiplicaçãozinha aqui, né, gente, ó. Então, quanto que é 0 dividido por 3? É 0. 0 vezes 3, 0 vezes 3 é 0, para 0 nada. Certo? Olha lá, para 0 nada. O que não pode, gente, aqui também, ó, 0 dividido por 25 é 0. O que não pode é esse aqui, ó, exemplo 3, ó, 0 dividido por 0 é indeterminado, ó, tá bom? Esse aqui poderia ter ficado um pouquinho mais para cá, aqui, ó, é indeterminado. Então, isso aqui, ó, não, a gente nem vai trabalhar, tá bom? Não pode ter o zero, gente, como divisor. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui não existe, por exemplo, 7 dividido por 0. O zero não pode ser divisor. O zero não é divisor de nenhum número, certo, gente? Tá bom? Então, aqui, ó. Importante aqui agora, vai começar. Frações equivalentes. Gente, importantíssimo aprender frações equivalentes.
certo? Frações equivalentes. Por quê, gente? Porque isso aqui a gente usa muito, inclusive usa para às vezes não precisar calcular o mínimo múltiplo comum, ó. Frações equivalentes e simplificação. Beleza? Vamos lá. Então já tem aqui, ó, frações equivalentes são aquelas que representam o mesmo número racional. Isso significa que elas possuem o mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa fração 4 meios. Ela é equivalente a 8 quartos, tá? Ela é equivalente. Por que ela não é exatamente igual, gente? Elas são equivalentes. Por que ela não é exatamente igual? Porque aqui é 4, aqui é 2, aqui é 8, aqui é 4. Né? Os números não são exatamente iguais, mas elas se equivalem. Se eu dividir 4 por 2, gente, vai dar 2. Se eu dividir 8 por 4, também vai dar 2 o resultado. Então, essas duas frações aqui, gente, o resultado delas é igual a 2. Elas são equivalentes, tá bom? Então, ó, para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e multiplicar numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número. Pode ser qualquer número, a não ser, né, que exija algum específico. Por exemplo, então, gente, eu não vou multiplicar a fração por zero, né? Senão vai dar zero, vai zerar. Então, olha aqui. Eu tinha essa fração aqui, 3 sétimos. Eu decidi multiplicar por 4 o numerador e tem que ser pelo mesmo número, gente. Perceba o seguinte, que as frações equivalentes têm que ser multiplicadas pelo mesmo número. Aí entra a tabuada, que os alunos, infelizmente, não estão sabendo. Muitos não estão sabendo. Aí, gente, ó, 3 vezes 4 é 12 e 7 vezes 4 é 28. Professor, se eu quisesse dividir, simplificar aqui agora, dividir essa fração, pode? Pode dividir pelo mesmo número. Contanto, gente, que esse número aqui, que vai servir de divisor, ele seja divisor do numerador e do denominador, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, vou simplificar essa fração por 2. Olha lá, o 2, gente, ele é divisor tanto do 12 quanto do 28. Então, deu para fazer. Na divisão, gente, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Por exemplo, então aqui vai dar 12 dividido por 2 é 6. Olha lá, vamos obter outra fração equivalente. E 28 dividido por 2, 14. Certo? Olha lá, o que não poderia fazer, por exemplo? Ó, vou apagar aqui, eu vou dar um outro exemplo. Depois vocês voltam o vídeo. Ó, então, o que tem aluno que faz, infelizmente, mas faz parte do aprendizado errar, né, gente? Mas por isso que eu estou explicando aqui, ó. Tem aluno que chega aqui e só olha para o numerador, faz assim, vou dividir isso aqui por 3. Beleza, 12 é divisível por 3. Mas chega na hora aqui do denominador, gente, o 28 não é divisível por 3. Então, eu não posso simplificar a fração se só o 3 é divisor só do numerador, ó. Não posso, porque aqui, ó, 28 não é múltiplo do 3, ó. 28 não é divisível por 3, certo? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que se dividir 28 por 3, gente, ó, 28 por 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. 27 para 28, sobrou 1. Ou seja, não é divisível, ó, sobrou 1. Se sobrou o resto, gente, esse número não é múltiplo, não é divisível. Tá bom? Então, quando for dividir, você tem que tomar cuidado. Os dois números têm que ser múltiplos daquele que você vai dividir. Beleza, gente? Vamos lá, continuando. Aqui, então já adiantei até lá o processo de divisão. O que é, gente? Você tem que dividir pelo mesmo número. No caso aqui, ó, o numerador é 36, o denominador 48. Ele dividiu por 12 porque o 36 é múltiplo do 12. Ou eu posso falar que o 12 é divisor do 36. E aqui acontece a mesma coisa, porque tem que acontecer. Ó. O 48 é múltiplo do 12, ou o 12 é divisor do 48. Ó. Dividiu, simplificou, ficou aqui dessa maneira. E essa fração aqui, gente, 3 quartos, repara para vocês verem, 3 quartos não dá para fazer nada, não dá para simplificar com nada mais. Então, quando isso acontece, quando você simplifica uma fração e não tem mais jeito de simplificar para diminuir os valores, ela se chama fração, olha lá, fração irredutível, gente, olha lá, fração irredutível, tá bom? Então, você pega uma fração aqui, rapidinho, ó,
Você tem uma fração aqui, ó, 5 quinzeavos. Olha lá, reparou que eu falei avos? 5 quinzeavos. Passou de 10 já fala avos. Eu quero simplificar essa fração aqui. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 5, ó, porque o 5 é divisor do 5 e o 5 também é divisor do 15. Então tá. Quanto que é 5 dividido por 5, gente? É 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, esse 1/3 aqui, ó, não dá para simplificar mais, ou seja, ela chegou na forma irredutível, ó, irredutível, certo? Tá bom, gente? Então é isso, é simples, não tem muita coisa não, só que tem que treinar a tabuada, né, gente? Tem muita gente que fica enroscado nisso porque erra as contas. Então agora aqui, vamos lá. Fração de um número natural. Então aí, gente, vai começar a pegar o quê? A bendita, né, da tabuada. Então vamos lá. Ó, fração de um número real. Fração de um número natural, aliás, né? Real vocês vão ver só no nono ano. Olha lá, fração de um número natural. Olha o esqueminha aqui, ó. A caixa de brinquedo de Rubens havia 12 carrinhos velhos e novos. Seu pai pediu que ele doasse a terça parte. Olha lá o detalhe, gente. A terça parte. Doasse a terça parte. Já vamos saber que fração que é essa. A terça parte para as crianças carentes. Rubens não tinha entendido como ele faria isso, pois então a matemática ajudou. Então vamos lá. Gente, em matemática, a terça parte de alguma coisa significa dizer que é aquela quantia dividida por 3. Mas vamos aprender como se faz essa conta utilizando a multiplicação de um número lá, natural por uma fração. Então, ó, o Rubens tem 12 carrinhos, gente. Seu pai falou para ele doar a terça parte. Então, vamos lá calcular. Certo? A fração que representa a terça parte, gente, é 1/3. Então, é a terça parte, é 1/3 de quê? Lá, a representação, então, é 1/3, a terça parte de 12. Então, gente, presta bem atenção que esse D aqui, gente, ele vai virar multiplicação. Ó. Vou colocar aqui para baixo. Ó. Esse D, ele vira multiplicação. Tanto é aqui, ó, que vai ficar 1/3. Ó, no lugar do D, vai ficar o pontinho da multiplicação. Olha só. 1/3, 1/3. D, ó o pontinho aqui, ó o pontinho aqui, ó. 1/3 de 12. Então, como que eu faço isso? Ó, 1/3 de 12. Aí, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador. Professor, mas esse número aqui é 12, não tem ninguém embaixo. Tem sim. Quando não aparece nada embaixo, gente, vou colocar até de outra cor para destacar bem. Ó. Quando não aparece nada embaixo, ele é 1, gente. Ó, vocês têm que lembrar disso. Ó. Não apareceu nada embaixo, é 1. Ó. Certo? Aí fica como? Esse numerador multiplica por esse, ó. 1 vezes 12, igual tá aqui, tá vendo? Ó? Então, vou voltar. Ó. 1/3 de 12, ou seja, a terça parte. Partir em 3, partir em 3. E a quarta parte, professor? Partir em 4, dividir por 4. Então, ó, 1 vezes 12 está aqui, ó. 1 vezes 12, que deu 12. Depois os denominadores também. Lembra que não tinha nada embaixo aqui do 12? Você aqui tem que colocar 1. Ó. Então, 3 vezes 1, ó. 3 vezes 1, 3. Aí, gente, essa fração aqui dá para dividir. Ó. 12 é divisível por 3. Então, se dividir isso aqui, vai dar 4. Ó. Aqui a resposta, aqui, ó, 4. Certo? Pode fazer, ó, 12 dividido por 3. Olha lá. 1 não dá para dividir por 3, tem que ser o 12. Quantas vezes o 3 cabe no osso? 3, 6, 9, 12. 4 vezes. 4 vezes 3, 12 para 12 nada. Certo? Então, ou seja, né? Resposta. Ele irá doar 4 carrinhos. Poderia colocar mais uma pergunta. Quantos carrinhos vai sobrar para Rubens, né? Aí faria 12 menos 4, sobraria 8. Enfim, mas a intenção aqui é mostrar isso aqui, gente. Esse esquema aqui, ó. 1/3 de, 1/4 de, 1/5 de. Então, aqui embaixo tem alguns exemplos, ó. Multiplicamos os numeradores e os denominadores. Olha só, é importante essa parte, gente, ó. Multiplicamos os numeradores e os denominadores.
Reparem que o número 12 não tinha nenhum número embaixo. Foi o que eu falei. Mas quando isso acontece, temos que considerar o número 1. Então, gente, o conteúdo é importantíssimo vocês lerem o conteúdo, leiam devagar, num lugar que tenha bastante silêncio. Tenta fazer isso, tá bom? Então, aqui alguns exemplos. Então, 2/5 de 45. Né? Esse D aqui vira multiplicação, lembra disso, ó. Então vai ficar 2/5 vezes 45. Embaixo aqui do 45 é 1, certo? Então vai ficar 2 vezes 45 é 90. 5 vezes 1 é 5. Aí vai ficar 90 dividido por 5, 18. Ou seja, gente, continha, tá bom? Então vamos lá agora. Exemplo 2. Calcular 3/8 de. O D vai virar, por esse jeito aqui, o D vai virar multiplicação, gente. O D vira multiplicação. Então vai ficar 3/8 vezes 120. Olha aqui, ó. Quem que está embaixo do 120? É o número 1. Só que aqui no exercício já fui direto, porque se não tem nenhum aqui, vai ficar 8 vezes 1, que é 8. Olha lá. Certo? 8 vezes 1 é 8. E aqui em cima, 3 vezes 120, ó, tá bem explicadinho aqui, ó. Aí, gente, é tabuadinho, ó. 3 vezes 120, ó, 120 vezes 3, faz a continha. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 1 é 3, 360. Só que aí você tem que pegar o 360 e dividir por 8. Olha lá, 360 dividido por 8. Certo? Continha. 3 não dá para dividir, tem que ser o 36. Quantas vezes o 36 cabe no 8? Tabuadinha do 8, né, gente? 8, 8, 16, 24, 32. É o máximo, ó. 4 vezes o 8, que dá 32. Então, 4 vezes o 8 é 32. Para 36, sobram 4. Abaixa aqui esse 0. 40 agora, gente. 40 dividido por 8. Tabuadinha do 8. 8, 16, 24, 32, 40. É 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Certo? Então é isso, gente. Ó. Tem que ver, tem que tentar. Pega no papel e faça aqui, ó. Pega no papel a parte e faça você sozinho. Depois confere aqui com o resultado, tá bom? É isso, estudar isso, fazer anotações. Ó, isso aqui entendi, isso aqui não entendi. Beleza, gente? Então esse aqui foi o fração de um número natural. Beleza? Continuando. Agora, gente, comparação de frações. Importantíssimo, comparação de frações, hein? Vamos lá. Comparação de frações. Do jeito que está o roteiro para vocês, eu estou explicando. Aí, gente, quando a gente vai comparar frações, vão ter várias situações. Ó. Quando eu comparo frações de mesmo numerador, olha aqui, gente, o detalhe, ó. Frações de mesmo numerador, é o de cima. Olha o que acontece. Repara nesses números aqui, gente, que o numerador, o número de cima, é o 1. Essa fração, quando ela é representada assim, gente, vou colocar do lado aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, porque essa cor é muito fraca. Aqui. Pessoal, então... Então, quando esse número aqui, ó, igual tá ali, ó, dessa maneira aqui, gente, isso aqui é uma fração. Ela é a mesma coisa que isso aqui, ó. Esse número aqui vai em cima, no numerador, e o número ali vai no denominador, tá bom? Então, aqui a fração é meio, 1/3, 1/4. Repara uma coisa, frações de mesmo numerador. Se você tem frações de mesmo numerador, olha o que vai acontecendo. Quanto maior é o denominador, repara, quanto maior é o denominador, menor fica o pedacinho ali, ó. Repara para você ver, ó. Olha lá, 1/6. E se fosse 1/8, ia diminuir. Se fosse 1/10, ia diminuir. Ou seja, gente, se o número 1 está sendo dividido por 2, você tem um certo tamanho, certo? Agora, se o número 1 está sendo dividido por 8, por exemplo, ó,
está dividido em muitos pedacinhos, então vão ser pedacinhos só. Imagina um chocolate, né? Um chocolate. Você pega chocolate a metade. Qual que é maior? A metade ou um oitavo? Ou seja, você vai pegar um chocolate e vai dividir em 8 pedaços, vai ficar pedacinho só. Ou seja, quando o numerador são iguais, a maior fração vai ser a que tem menor denominador. Ó. Ou seja, essa aqui é maior, gente. Ó. Essa aqui é a maior. Certo? Então tem que entender. Alguma coisa foi dividida somente em 2 partes. Alguma coisa foi dividida em 8 partes. Então ficou muito picadinho isso aqui. Os pedacinhos ficaram muito pequenininhos, entenderam? Então tem que entender. Olha lá, o aviso, cuidado. Quando temos frações de mesmo numerador, ó, é o que está falando. A maior fração será a que tem menor denominador. Então, foi isso que aconteceu aqui, gente. Ó. Os numeradores são iguais, a maior fração vai ser a que tem menor denominador. Tá bom? Então, entenda isso. Alguma coisa foi dividida apenas em 2 partes. Essa mesma coisa foi dividida em muitas partes, ou seja, os pedacinhos são pequenininhos. Tá bom? Vamos continuar. Olha aqui a comparação de frações, ó. 1/8, alguma coisa foi dividida em 8 partes, um pedacinho muito pequenininho. Alguma coisa foi dividida somente em 4 partes, médio. Alguma coisa só foi dividida em 2 partes, ou seja, essa aqui é a maior, gente, ó. Certo? Maior, média e menor. Tá bom? Então, olha aqui, ó, o desenho mostra bem, ó, olha só. Né? Eu peguei um chocolate, repara que os 3 desenhos, gente, são os mesmos. É como se fosse chocolate, na verdade né? Que representa o chocolate, ó. 1/8 foi dividido em 8 partes. Olha só o 8 aqui embaixo, representa a quantidade que foi dividido, ó. 1/8, olha o tamanho do pedacinho, olha só o tamanho, ó. Aqui, ó, o tamanho do pedacinho. Agora 1/4, ó, um pouquinho maior, ó. E metade, olha o tamanho da metade, gente. Certo, então? Então quer dizer que 1/8 é o menor de todos. 1/4 é o meio, aqui no caso, e a metade é o maior de todos. Beleza? Então a gente viu frações, ó. Olha só. Frações de mesmo numerador, ó, de cima são iguais. Numerador. Agora a gente vai ver frações de mesmo denominador, que é bem mais fácil. É fácil também, né? Mas o outro dá para entender também, gente. Quando temos frações de mesmo denominador, a maior fração será a que tem maior numerador. Nossa, professor, isso aí confunde? Realmente, gente, confunde, mas dá para entender. É só estudar. Então, vamos lá. Olha só essa fração. Essa fração 3/7. Pode ser representada assim, ó, 3/7, certo? A outra fração, 5/7. Por que eu coloquei dessa maneira aqui, gente? Para você entender que isso aqui é 5 dividido por 7. Para ir acostumando com isso aqui também. Ó. 5/7. E aqui, opa, olha lá, 6/7. Repararam que os denominadores são iguais dessa vez? Ó? Os denominadores são iguais. Certo? Ó? Os denominadores são iguais. 7, 7 e 7. Certo? Então, pensa aqui. Essa figura foi dividida em 7 partes e ele pegou somente 3. Beleza? Essa figura também foi dividida em 7, é o mesmo denominador, também foi dividida em 7 partes e só pegou 5, ó. 5. Mas já é maior que a outra. Você entende isso? Ó? Foi dividido, todos foram divididos em 7. Só que quanto maior é o numerador, maior é a fração. Certo? Olha aqui então. Então quer dizer, gente, que 3/7 é a menor fração. 3/7 é a menor fração. Depois vem quem? 5/7. 5/7. E depois vem 6/7. Uma dica que eu dou para vocês, gente. Dica. Olha só, dica. Quando as frações têm mesmo denominador, olha o que você pode fazer, ó.
para você, ó, se tem o mesmo denominador. A dica do professor, hein? Vamos ver? Olha o que você pode fazer, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Na verdade, isso, ó, o 6 é maior que o 5 é maior que o 3, ou seja, o 3 é menor que todos. Professor, não entendi não. Tá bom, vou fazer aqui com outros números, ó. Tá bom? Vou apagar tudo aqui. Vou fazer com outros números sem desenho, para vocês entenderem. Quando as frações têm mesmo denominador, tá, gente? Pessoal, o cachorro vai latir, mas não liga não, foca aqui na aula, tá? Então, ó, vou pegar um exemplo aqui, tá, gente? Frações de mesmo denominador. Por exemplo, aqui, ó, 2 onzeavos, certo? 1 onzeavos. Olha lá, 1 onzeavos. 7 onzeavos. Vamos pegar três frações aqui e comparar. Vamos ver qual que é menor. Poderia colocar mais aqui, então vou colocar mais uma. 5 onzeavos. Vocês repararam que todas têm o mesmo denominador, né, gente? Ó, quando tem o mesmo denominador, é facinho saber qual que é a maior fração. Basta olhar o número de cima. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou até fazer isso aqui. Ó, olha lá. Se tem o mesmo denominador, você já sabe que é essa aqui, ó. Quem que é maior? Não precisa rabiscar, né, gente? É só você entender, ó. Se tem o mesmo denominador, olha lá, você já sabe quem que vai ser o maior número. Qual que vai ser o maior? Vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o maior. Então, a fração 7 onzeavos é a maior. Qual que é a menor? Essa aqui. Então, se eu fosse colocar em ordem crescente, como que ficaria? Ó, a dica é essa. Ó. Quando tem denominadores, ó, denominadores iguais, você pode cancelar eles e só verificar o de cima. Então, vai ficar aqui. Quem que é o menor? Menor é 1 onzeavos. E depois, 2 dozeavos, olha lá, ordem crescente. 2 onzeavos, desculpa, 2 onzeavos. E depois, 5 onzeavos. Olha lá. E por último, 7 onzeavos, que é a maior de todos. Ó, maior, a boquinha maior está para o maior. 7 onzeavos. Tá bom, gente? Então, a dica aí, ó, quando tem mesmo denominador, cancela os denominadores e vocês vão ver qual que é a maior fração. Olha lá. Certo? Se fosse indicar por desenho, aqui fica bem visual, né? Tá bom, gente? Então, a dica aí. Mas tem que estudar, senão vai confundir uma coisa com a outra. Agora, aqui um desenho sobre frações equivalentes, né? Que já foi dito lá em cima. Então, ó, esse aqui é um desenho, gente, que eu tinha que colocar para vocês que ilustra bem frações equivalentes. Olha só, meio tá um chocolate. Imagina um chocolate novo. Meio é igual, se você comeu metade de chocolate, é a mesma quantia que se você comesse 2 quartos, ó, foi dividido em 4 partes, pegou 2. É a mesma coisa que meio. Que é a mesma coisa que 3 sextos, ó, foi dividido em 6 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 3 dessas 6. Repare que esses tamanhos aqui são iguais, ó, esse tamanho é igual a esse tamanho é igual a esse, esses são iguais, esses são iguais, ó. Repara para você ver. Então, o que eu posso falar? Todas essas frações aqui são equivalentes, ó. Posso colocar dessa maneira aqui, ó. Meio é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos, que é igual a 5 décimos. Isso aqui continua infinitamente, gente, isso aqui, ó. Se quiser, isso aqui nunca acaba, certo? Se eu quiser transformar uma na outra, o que eu faço? Então, eu pego essa fração aqui, 2 quartos, se eu quiser transformar nessa aqui, ó, meio, o que eu faço? Eu pego 2 quartos, ó, 2 quartos, e divido por um número conveniente, né? Para eu poder, lembra que tem que ser os dois, tem que ser divisíveis. Olha lá, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Olha lá, consegui chegar. Por que eu consegui, gente? Porque elas são equivalentes. Basta um número para dividir que ela chega na outra, ou um número para multiplicar. Por exemplo, eu posso pegar essa fração aqui meio e transformar ela em 5 décimos. Olha lá, tanto pode dividir quanto multiplicar. Eu tenho a fração meio. Eu quero transformar ela em 5 décimos. O que eu faço?
multiplico o numerador por 5 e o denominador. 5 vezes 1, 1 vezes 5 é 5. E 2 vezes 5 é 10. Transformei. Tá? Então, são frações equivalentes. Existe um número que você multiplique e chega na outra. Existe um número que você divide que chega na outra. Tá bom, gente? Agora é treinar, né? Treinar. Então tá aqui, ó. Então, exemplo 1, eu tenho a fração 3/5. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 4, tem que ser sempre pelo mesmo número, eu obtive essa fração aqui. Então, essa fração 3/5 e a fração 12/20 são equivalentes. Outro exemplo aqui, multiplicação também. Eu peguei a fração 10/7. Multipliquei o numerador e o denominador por 3, 10/7. Multipliquei por 3, obtive uma fração equivalente, 30/21. Beleza, gente? E, como já foi falado lá, forma irredutível. Então, quando você tem uma fração, você vai simplificando, gente, ó. Ela vai chegar nessa fórmula aqui irredutível. Forma irredutível. Você vai diminuindo, diminuindo. Lembra que para dividir, esse divisor tem que ser tanto divisor do numerador quanto divisor do denominador, tá, gente? Então, 12 dividido por 3 deu 4. 18 dividido por 3 deu 6. Aí o aluno que viu o que dá para simplificar mais ainda. Professor, 4/6 dá para simplificar por 2. 4 dividido por 2 deu 2. E 6 dividido por 2 deu 3. Essa fração aqui, 2/3, gente, ela está na forma irredutível. Não dá para reduzir mais. Tá bom? Então, aqui, existem casos que na adição, olha só, existem casos que na adição e subtração de frações, basta utilizar frações equivalentes. Gente, olha que legal isso. Isso aqui é muito legal. Para não precisar calcular o mínimo múltiplo comum. Beleza? Então, aqui um exemplo. Eu tenho essa fração aqui, 1/5 mais 2/10. Aí, você olha os denominadores. Olhou os denominadores. Aqui é 10, aqui é 5. Existe um número que eu multiplique o 5 que vire 10? Existe, é o 2. Olha o que ele fez aqui. Então, ele pegou essa fração 1/5 e multiplicou o denominador por 2, que virou aqui, virou isso aqui. Olha lá. 5 vezes 2 deu 10 e multiplicou o numerador pelo mesmo número. 1 vezes 2, 2. Com isso, gente, a gente tem soma de frações de mesmo denominador. Agora eu posso somar. Eu só posso somar, gente, ou subtrair frações de mesmo denominador. O que eu faço? Copio. Olha só, não vai dar 20 não. Eu copio o denominador e aqui em cima eu faço a conta. 2 mais 2, 4. E essa fração aqui, 4/10? Se alguém fala assim, professor, essa fração dá para simplificar. Realmente, caso queira simplificar, o que é sempre bom, e é verdade, gente, sempre simplifique frações, tá bom? Então, aqui, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Beleza, gente? Então, a simplificação de frações, ela ajuda muito, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora aqui, exercícios. Eu vou explicar o exercício, que eu não vou fazer, certo? Claro. Então, exercício. Escreva cada fração abaixo na forma mais simples possível, ou seja, gente, na forma irredutível. Olha aqui o que é para fazer. É para simplificar, olha aqui. É para simplificar essas frações, igual está aqui. Então, você vai no primeiro exercício aqui, eu não vou fazer não. Mas vamos supor que tem aqui um item E. Vou inventar aqui um item E para vocês entenderem o que é para fazer. Tem um item E aqui. Aí tem a fração assim, 18 15avos. Está desse jeito, né? Aí você vai colocar ela em pé, desse jeito aqui, Vai colocar ela nesse formato do traço da fração, 18 15avos. E vai simplificar, né? Dividir por algum número que simplifique, o 3. Nesse caso aqui é o 3, 15 dividido por 3 e 18 dividido por 3. Aí é continha, né, gente? Olha só. 18 dividido por 3 dá 6.
E 15 dividido por 3 dá 5. Ou seja, simplificamos, deixamos na forma irredutível. Só que você vai fazer com todas. Você vai fazer com essa, com essa, com essa e com essa. Você vai fazer com todas. Não vai colocar um xizinho achando que é uma alternativa, a alternativa C. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Tá? Então, já estou explicando no vídeo aqui. Vocês vão fazer uma por uma. Simplificar uma por uma. Tá bom? Segunda questão aí. Calcule 1/3 de 42. Então, gente, esse 1/3 é aquele esquema que eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui tem espaço, ó. Vou colocar de azul. Olha só, eu vou colocar um exemplo diferente, como, por exemplo, aqui, ó, 2/5, olha lá, se eu coloco aqui, ó, 2/5 de, olha lá, 2/5 de, por exemplo, 35, certo? Vocês vão fazer um por um. Pessoal, 2/5 você vai copiar, ó, 2/5 copia, igual eu já expliquei lá em cima, 2/5 copia. No lugar do D vai entrar multiplicação, ó, pontinho, e vai multiplicar quem? O 35. Agora, gente, vocês têm que lembrar daquele esqueminha que foi explicado lá em cima. Esse 35, embaixo dele aqui, ó, tem o número 1 que vocês têm que lembrar, ó. Ó, um 1 que vocês têm que lembrar. Beleza? Então tá, lembrou do 1, beleza. Agora você vai multiplicar aqui os numeradores, ó. Essa é a regra, gente, da multiplicação de frações, hein? Toma cuidado. Então, para cada sinal tem uma multiplicação. Então, ó, 2 vezes 35 dá 70. Eu sei de cor, se tem umas continhas, eu sei, né, gente? Eu faço direto. O que você vai fazer? Ah, professor, eu não consigo fazer direto. Então, você vai lá no canto e faz isso aqui, ó. 35 vezes 2. Olha lá. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Beleza? Faz lá no cantinho. E deixa as contas para eu ver, né, gente? Então, ó, 2 vezes 35 deu 70. E agora eu vou fazer a conta do denominador. 5 vezes 1 é 5. Acabou a conta, professor? Não, gente. Vocês vão dividir agora. 70 dividido por 5. Faz lá, coloca na chave. Ó, 70 dividido por 5. Olha lá, 7 dá para dividir por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez só. 1 vezes 5 é 5. 5 para chegar no 7, faltam 2. Abaixo zero. Ficou 20 agora. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20 para 20 nada. Ou seja, gente, 70 dividido por 5 deu 14. Olha lá, então é isso. Vocês vão fazer isso para cada uma dessas, gente. Tá bom? Então é isso. Eu peguei um número aqui de exemplo, tá? Agora a terceira questão aí, ó. Vou apagar esse. Depois vocês voltem o vídeo ou então deu pause, tá, gente? Vou apagar só esse cantinho aqui. Nem precisa não, deixa para lá. Aqui, gente, terceira questão, ó. Em cada item abaixo, substitua o, isso aqui, ó, essa quadradinha aqui com pontinho, por um desses sinais, ou de menor, maior ou igual, sabe? Certo, gente? Então, esse sinalzinho aqui é de menor, da esquerda para a direita, ó, menor. Menor. Olha lá, e esse aqui? Esse aqui, da esquerda para a direita, é o maior. E esse aqui é igual. O que a gente vai usar iguais aqui? Quando forem frações equivalentes, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. 1/4. Ah, 1/4, vou colocar igualzinho tá ali, o esqueminha da divisão. 1/4. Tem um espacinho aqui, né? Que tem um quadradinho, só que vocês não vão fazer o quadradinho, né, gente? É esse espaço que você vai usar o símbolo. 1/4. E depois a fração aqui, gente, é, por exemplo, 2/4. 2/4. Certo? Aí você vai colocar no esqueminha lá, capricha na letra, ó. 1/4. Aqui no lugar desse quadradinho, você não vai colocar nada, você vai colocar aquele símbolo lá que eu já vou trabalhar com vocês, ó. E aqui 2/4. Então, você vai verificar qual fração é maior.
Então, gente, já foi falado, ó, quando tem mesmo denominador, você vai pegar o número que é maior, vai ser o numerador maior. Ó. Então, ó, olha só, imagina que é um chocolate, foi dividido em 4 partes, aqui você só comeu uma. Um chocolate também foi dividido em 4 partes e você pegou 2. Então, esse aqui é maior. Essa fração aqui é maior. Essa é maior. Ou seja, 1/4 é menor, ó, menor, certo? Da esquerda para a direita. 1/4 é menor que 2/4. Então, é esse símbolo que você vai usar. Tá bom? Dá um outro exemplo aqui. Vai ter casos que os denominadores são diferentes. O que você vai fazer então? Ó, denominadores diferentes. Você vai pensar num número que multiplica aqui e aqui para ficar com o mesmo denominador. Por exemplo, ó, vou pegar aqui. Eu quero comparar 2 terços. Eu quero comparar com 1/5, por exemplo, né? Professor, mas 3 e 5, mas não tem como deixar com o mesmo denominador, gente. Tem sim, tá bom? Pensa aqui no número que vai multiplicar o 3 e o número que vai multiplicar o 5. É aquele esquema que eu falei para vocês, olha só. Pega os números, vou colocar aqui, ó. Pega os números, separa por vírgula, olha lá, e põe o traço. E faz a divisão. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá, copia. 5 dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Olha lá. Aí você faz a conta no final das contas aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Ou seja, gente, você sabe agora que os denominadores vão virar 15. Mas o que você tem que fazer nessa fração para o 3 virar 15? Aí que está o esquema, ó. Você faz aquela conta ali do lado. Agora você pensa o seguinte, ó. Os denominadores têm que virar 15. Depois eu vou apagar aqui. Então, ó, o 3 para virar 15, eu tenho que multiplicar por 5. Certo? Presta bem atenção agora, gente. Se eu multipliquei o denominador por 5 para virar 15, sou obrigado a multiplicar o numerador também por 5. Com isso, eu vou obter uma fração equivalente. Olha lá. 2 vezes 5 é 10. Presta bem atenção. 10. E no denominador, 3 vezes 5 é 15. Beleza? Obtive uma fração equivalente. Agora, aqui nessa outra fração. Se aqui é 5, eu tenho que obter o 15. O 5 multiplicado por qual número que vira o 15, gente? O 5 vezes 3. 5 vezes 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, eu sou obrigado a multiplicar o numerador por 3. Com isso, eu vou obter uma fração equivalente. 1 vezes 3 é 3. E 5 vezes 3 é 15. Olha lá. Tem frações de mesmo denominador, de baixo, gente. Então, o que vai acontecer aqui? O símbolo, qual o símbolo que eu uso, gente? Olha só. Imagina uma pizza. Foi dividida em 15 pedaços. E eu comi 10 pedaços. Então, isso aqui é maior. Agora, uma pizza foi dividida em 15. Você só pegou 3. Então, quem que é maior? 10 quinzeavos. Ou então, você faz aquele esqueminha, né? Desconsidera aqui, ó. Se tem mesmo denominador, olha a dica do professor, ó. Desconsidera aqui, ó. Só que você tem que lembrar que é 15 lá embaixo, né, gente? Ó. Quem que é maior? 10 ou 3? É o 3. Então, quem é maior? O 10. Então, aqui, ó. 10 é maior que 3, né? Ou seja, gente, 10 quinzeavos é maior que 3 quinzeavos. Aí você tem que voltar para a fração lá de origem, ó. A fração de origem, essa fração aqui é a equivalente. Ó, a fração de origem onde que é, gente? Quem que é? A fração de origem é essa. Então, ó, quer dizer que 2 terços, volta para a fração de origem. 2 terços é maior. Ó, a outra fração de origem também, olha aqui, ó, é maior que 1/5. Olha lá. Beleza, gente? Então é isso, tá? Vamos para o quarto exercício aí. O quarto exercício, observe aí as figuras e responda quanto representa cada parte da figura e a parte pintada ou tracejada. Após isso, então o que é, gente? Fazer várias coisas aqui, ó.
Observe as figuras e responda. Quanto representa cada parte? Então, você vai contar aqui e vai formar uma fração, certo? Quanto representa cada parte da figura e a parte pintada ou tracejada. Após isso, não acabou ainda não, após isso, coloque em ordem crescente, gente. Então, são duas coisas para fazer. Então, ó, você vai ver qual fração que representa esse desenho aqui, né? Ver quantas vezes foi dividido, é o denominador. Ver quantas vezes pegou, né? Quantas partes pegou o numerador. E vai fazer isso para essa aqui também, ó. Esse desenho foi dividido em quantas partes? Vai ser o denominador aqui, não posso falar. Quantas partes eu peguei? Vai ser o numerador. E aqui mesma coisa, ó. Essa figura aqui foi dividida, ó, em quantas partes? Vai ser esse número aqui. Quantas partes eu peguei? Vai ser esse outro aqui. Aí vocês vão comparar essas três frações, né? Ó, vamos comparar. Beleza? Vai comparar e vai usar as frações equivalentes para poder deixar no mesmo denominador. Tá bom? Vou apagar um pouco aqui que está muito rabiscado. Depois vocês pausam o vídeo, voltam o vídeo para entender. Beleza, gente? Então tá. Agora aqui, quinta e última questão. Um sexto, lembra lá de número natural com fração? Olha só, um sexto de uma pizza custa R$ 4,20. Um sexto, gente, é uma fração. Lembra que tinha lá um terço, era isso aqui, dividir por 3. Um quarto, né? Então aí você já tem que pensar. Um sexto, não posso ficar lá falando muito, senão eu vou falar a questão. Então, um sexto da pizza custa R$ 4,20. Quanto que custa 3 sextos? Ou seja, né? Aí você tem que pensar, senão qualquer coisa que eu falar aqui já vai ficar muito na cara. Tá bom? Então é isso, gente. Tenta fazer, capricha na letra, deixa tudo organizado. Se tiver dúvida, comente lá no WhatsApp ou então no Classroom. Tá bom? Então, beleza, gente. Boa sorte.